Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um Cá Entre Nós. Cá Entre Nós e entre nós aqui. Hoje estamos com o Diogo Tadei, da Ilumina. Obrigado, Diogo. Hugo, eu que agradeço o convite. Quero poder compartilhar um pouquinho do que eu venho vivendo. Mas muito obrigado pelo convite mesmo, viu? Exato. Honrado estar aqui. Muito bom. E o tema, que a gente começou a tratar aqui no Tudo Sobre Aprender é propósito. E o Diogo tem bons cases e boas histórias quanto a isso. Ele está cada vez mais estudando sobre isso, né? E isso impactou muito a sua vida, né, Total. Diogo, profissional. Pessoal, me fala um pouquinho aí de como foi descobrir o teu propósito, o que isso impactou na tua vida. Bom, eu, de forma muito resumida, né, comecei na área da comunicação, estou há quase 20 anos, né, com produção de vídeo, marketing, fiz pós em cinema, fiz MBA em marketing, formado em publicidade. E trabalhei muito tempo, né, com algumas agências e trabalhei numa empresa muito boa, né, uma empresa muito considerada uma das melhores empresas do interior de São Paulo na área de comunicação. Estava num cargo muito bom, com um salário muito bom, atendendo grandes marcas. E aí, o que hoje eu tenho muita clareza que o problema cada vez mais não era na empresa, como não é, mas sim no que eu queria para a minha vida, né? Então eu fiz uma pergunta, né? É isso que eu quero continuar vivendo? Porque a gente tem a certeza na vida que a gente sabe que a gente vai morrer, isso é fato. Exato. Né? Então, a única certeza que nós temos. A única certeza é essa, a única de fato. Então agora, o que eu quero e como eu quero viver essa vida? Né? O que eu vim fazer aqui? Então, numa surrealidade, né, de responsabilidades e de horário e não sei o quê, isso foi muito importante porque eu me questionei. Então acho que o primeiro ponto, quando a gente olha para essa caminhada de propósito, se está fazendo sentido, eu estou me incomodando muito com a vida que eu estou levando, sabe? E o Ilumina hoje, né, depois a gente vai contar um pouquinho disso, mas que trouxe para o empresário também. Eu estou incomodando com essa empresa que eu estou tendo, sabe? E esse incômodo foi o meu start para olhar para o Diogo. E o mais importante, Hugo, foi aprender, né, sobre o Diogo. Eu acho que esse foi o primeiro passo, assim. Eu assisti um vídeo no TED, sensacional, depois a gente pode deixar aí nos comentários. Mas eu sempre ouvi assim, faça o que você ama. Legal, mas o que eu amo? Né? Então esse o que eu amo entra no processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma busca constante e interminável de aprender sobre si mesmo. Exato. Né? Eu acho que quando a gente fala de educação continuada e tudo mais, né, fala isso muito no mercado corporativo, na carreira profissional, mas na verdade na vida pessoal isso é verdade também, né, porque as pessoas não são imutáveis, né? Claro, existem algumas características intrínsecas da pessoa, mas a gente vai se desenvolvendo, né? E o processo de educação que eu vivenciei foi uma educação muito tradicional, né? Então, eu lembro que com 15 anos, assim, eu falei para minha mãe, para que eu vou viver? Se a vida é isso, né? E foi muito louco, porque, puxa, minha mãe falou assim, caramba, esse menino tá pensando em se matar, né? E ela não tinha muito recurso, o que eu vou fazer agora com isso tudo? Mas graças a Deus tive, né, uma família que sempre me acolheu e tudo mais, então isso não foi o problema. Mas o que eu percebo é que a gente está num momento e num movimento muito do automático, sabe? E com uma fortaleza não, mas com uma potência que as redes estão trazendo do comparar, sabe? Então, quando eu entro no automático de viver para trabalhar para viver, para ter sucesso, aquele desenhinho, sabe? Que a escola... que chegar lá, né? Eu tenho que chegar lá, mas onde é o lá? E aí eu achei que eu cheguei lá. Eu acho que foi isso, sabe? Eu achei que cheguei lá e falei, putz, é aqui? Fiz tudo isso para estar aqui, né? É isso, com puta de um salário, numa empresa sensacional, e falei, caramba, será que é isso? Né, que me prometeram lá atrás, quando eu tinha 15 anos, que era, não, trabalho, não sei o quê. Então, você perguntou pra tua mãe, viver pra quê? Não, pra você chegar lá, você vai ter sucesso, você ter uma família, vai ser feliz, né? Entende? Então, acho que esse foi o ponto inicial que eu trago realmente o autoconhecimento como o grande ponto de virada, de realmente entender quem eu sou. Né? E até fazendo um gancho aí, que eu acho que você despertou um negócio que a gente não tinha nem roteirizado, pensado aqui no nosso bate-papo inicial antes de começar a ligar as câmeras. Mas o processo de educação
que existe até hoje, né? Lá atrás, mas existe até hoje, ele te inibe de você se conhecer. Sem né? dúvida, é isso. Ele fala o que você tem que aprender para chegar num local, enfim, até eu acabei de vir, você também veio de uma reunião com uma escola, né? Sim. E esse questionamento que eu acho que as escolas fazem, né? Existem, né, escolas tradicionais e educação corporativa, escolas de palestras e tudo mais, o que você tem que fazer, como tem que fazer, mas espera aí. Será que isso faz sentido para mim? Né? Faz sentido para ele, mas e para mim? Né? E a gente não provoca esse questionamento, né? É isso, a gente não para. Por isso que é automático. Assim, e ainda mais no mundo corporativo hoje, não pode parar. Eu vejo um monte de gente falando, não, pode parar, tem que estar em movimento. Eu acho que não é questão de... dependendo qual é o seu movimento, porque sempre é um movimento que está saindo para fora. Né? Então eu saí dessa reunião, né, hoje sobre educação e falando assim, mas a gente tem que analisar a nossa concorrência, nós temos que analisar o que está sendo feito, nós temos que analisar o externo, nós queremos uma agência de marketing que olha externo. Eu falei, olha, eu não sou uma agência de marketing, na verdade eu vou provocar em um interno, eu vou olhar as belezas que existem aqui dentro. Então quais são as belezas que existem em mim? Então esse automático faz com que o processo tradicional de educação, ele faça com que a gente seja medíocre. Porque né? é a média, eu tenho que estar na média. E aí, se você for olhar os nomes que a gente tem para essa educação, que eu fui estudar um pouquinho sobre isso, e não por acaso também sou cofundador da Escola Luz da Vida, de 0 a 6 anos, na Escola de Educação Infantil aqui em Rio Preto, e olhar para trás e olhar assim, então nós somos seriados, né? Série, primeira série, segunda série, terceira série, nós somos números. É uma esteira, né? É uma esteira de produção com prisional. Porque 7 da manhã toca as nossas sirene, cada um entra para a tua cela. E aí, Igor, nós temos 15 minutinhos de banho de sol, não é? Exatamente. Para brincar nesse 15 minutinhos de banho de sol. E aí depois a gente volta para a nossa cela e a gente repete isso num processo tão grande, aí talvez você saiba mais que eu, mas são, sei lá, mais que 10 anos, 9, 8, 10, 12 anos que a gente vive nesse modelo tradicional. O que a gente faz no mercado corporativo? Continua fazendo para fora ainda. Exato. E aí chega com 30 e poucos, 40... a gente se questiona. Então, assim, o meu movimento muito forte hoje, e muito bom a gente estar falando disso, ainda mais para a área corporativa, e é o que eu percebo também da responsabilidade das empresas, de falar, puxa, vamos começar a questionar isso um pouquinho antes? Por que eu não posso, dentro da minha empresa, questionar se a pessoa está aqui porque ela realmente acredita nisso, se ela gosta disso, puxa, ela não sabe o que ela gosta. Vamos promover alguma coisa para fazer ela entender o que ela gosta, quem ela é? Por que está tão forte o mindfulness, né? De eu parar um pouquinho, de realmente me conectar. E aí, poxa, eu não estou produzindo? Caramba, será que eu não estou produzindo mesmo? Ou estou sendo mais eficiente, olhando para as angústias? Ou eu estou procrastinando? Como eu estou para eu poder produzir melhor dentro da minha situação daquele dia. Que tudo isso tem a ver com empresa, tem a ver com aprendizado, com fazendo educação. essa ponte como educador, como escola, né? Que você falou, preciso olhar lá fora, concorrência, né? Vamos fazer benchmark entre as práticas, melhores práticas das empresas para treinamento, para tornar cada vez mais produtivo e tal. Claro, produtividade é essencial. Sem dúvida. Mas, na verdade, a gente não consegue a produtividade só dando a linha, né, o caminho. Né? Você tem que entender primeiro o que faz sentido para aquelas pessoas e é isso que está acontecendo. Estão olhando para fora, mas não estão olhando para dentro. Peraí. Funciona lá para aquele banco treinar a equipe daquele jeito, mas e para minha equipe? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua família? O que você almeja dentro da empresa? Porque aí a gente consegue desenhar os programas de desenvolvimento atrelado ao que faz sentido para a pessoa, né? Quantas vezes você deve ter feito algum treinamento e falar, para que eu estou fazendo esse curso aqui? A empresa mandou eu fazer esse curso, eu vim para cá por quê mesmo, né? Enfim, não, é para eu... Mas será que faz sentido, né? Será que você aproveitou aquilo de fato porque você entendeu o motivo pelo que aquilo ia fazer diferença na sua vida? Talvez ia fazer diferença para a empresa. Sim. Mas se não fazer diferença para a sua vida, para você como profissional, a empresa também não vai se beneficiar disso, né? Sem dúvida. E aí você falou uma coisa interessante, porque a gente tende a viver com dualidade, né? A gente tem isso em todos os filmes de super-heróis, né? Ou é o bonzinho ou é o malzinho. E aí não tem o caminho do meio. Então, assim, ou eu olho para fora e eu sou extremamente capitalista, ou eu sou extremamente socialista e quero um outro modelo de vida. Agora, eu fui numa palestra, né, nessa semana, 2 semanas atrás em São Paulo, a gente falando de capitalismo mais consciente. Então tem um movimento de capitalismo, né, consciente. Então é isso, é trazer a consciência. A partir do momento que o autoconhecimento, a educação, né, o que elas trazem? Trazem consciência. Eu consigo entender e falar, opa, peraí, a partir do meu entendimento,
Eu começo então a tomar e ter atitudes diferentes para aquilo que eu aprendi. E uma coisa que acontece muito com o movimento no Ilumina, nas empresas, é as pessoas olharem assim, ou eu vivo de propósito, que está no ar, está no âmbito mais inspirador, ou eu vivo que não, eu tenho que ganhar dinheiro e vamos embora. E aí quem disse, se eu te falo sobre a Disney, que a gente falou de uma porta de vocês aqui da Disney, né? Então tem um número muito bonito, assim, muito forte para quem é empresário. 19 milhões de visitantes na Disney no último ano. Mas olha que interessante, Gu, 14 milhões é de quem foi, gostou e trouxe mais alguém. Olha aí. Por quê? Porque eles de qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Eu consigo expandir e, ao mesmo tempo, consigo os reter. clientes existentes. E por quê? Porque eles vivem o propósito. Uma coisa é você ter o propósito e colocar na tua parede missão, visão, valores. A outra coisa é ter ações concretas, reais dentro da empresa que fazem eu viver o meu propósito. Então é com isso que, olha que interessante, através do processo de educação, da luz da vida, de empreendedorismo na área da educação, de 0 a 6 anos, foi que eu entendi e ajudei a minha esposa a construir a luz da vida baseada em propósito. Mas eu vi, se a gente ficar só na entrega muito boa, a gente não vai conseguir potencializar esse negócio e o projeto não vai sustentar. Aí entrou a minha área de marketing, aliado a propósito, que nasceu o Ilumina, porque eu já fiz isso com a minha esposa. Você teve uma incubadora perfeita para esse modelo, né? Então eu falei, puxa, e é isso que eu amo. Amo conectar projetos e pessoas, amo uma comunicação com mais propósito, né? Então poder tornar o belo visível, que é o slogan do Ilumina, olhar para dentro, que lá tem beleza. Então quais são as belezas da didática? Cara, ela é o seu diferencial na concorrência e para você mesmo, para engajar colaborador, para reter talento, para trazer novos colaboradores. Caramba, olha que importante. Então eu falo assim, o propósito ele faz duas coisas muito fodas para o empresário. Eu inspiro e ao mesmo tempo eu direciono. E aí eu vou tomar uma decisão, puxa, faz sentido isso para a nossa empresa? Está alinhado ao nosso propósito? Tá. Aí a gente entra nos outros indicadores. Claro. Puta, é viável, mas por que a gente está só olhando? Não podemos olhar só números, e né? E também não olha só o propósito, entende? Exato, então, é o equilíbrio, né? Dá para juntar, dá para harmonizar essas duas, né? Então eu acho que isso faz sentido para a minha vida, faz sentido para as pessoas e faz sentido para as empresas. Perfeito, e é exatamente por isso que a gente adotou o tema propósito como o primeiro tema aqui do nosso canal. Porque é o que você está falando, é o propósito, quando você está com um propósito muito bem alinhado, que é o exemplo Disney, você atrai pessoas que têm o mesmo propósito, né? Ou seja, você não vai precisar buscar, não vai precisar recrutar, você vai atrair, né? É natural, né? É física, né? Sim. E na questão, quando a gente fala da educação, de programas de formação, é a mesma coisa, né? Se você deixar claro que aquilo vai contribuir, né, para os objetivos da pessoa, para o que ela deseja para a vida dela, não só pessoal como profissional, você não vai precisar recrutar, não vai precisar obrigar, a pessoa vai em busca daquilo, né? Porque ela vai saber que aquilo vai ser bom para ela, enfim, e é a ideia da sustentabilidade, né? Tem que ser bom para a empresa, para o colaborador, para quem está multiplicando aquele conhecimento, que é também uma questão de propósito, né? Muitas pessoas são educadores, né? Falam, não é pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro talvez eu não, mas é porque eu gosto de compartilhar meu conhecimento, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ensinar. Então, é a gente evidenciar cada vez mais isso. E você falou da questão da dualidade, né? Do bom e do ruim, e tem também essa questão que está cada vez mais caindo por terra, né? Que é vida profissional e pessoal, né? Claro que você tem que ter ética, tem que ter uma certa... Mas a pessoa que está em casa e a pessoa que está dentro da empresa é a mesma pessoa, né? Os propósitos são os mesmos, os valores têm que ser os mesmos, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas a realmente identificar isso, né? Sem dúvida, porque eu percebo muito empresário assim que coloca muito isso, né? Eu tenho valores humanos e para a vida pessoal que são, né, totalmente, vamos colocar no corretos e tudo certo e tal. Mas o negócio, ele é sanguinário, ele é violento, ele é agressivo, ele tem que ser o jogo do negócio. Aí a gente está entrando numa era que nós somos os millennials, somos nós, né? Nascemos de 84, 80 e pouquinho para frente ali. Mas essa nova geração que é a Z, com 20 e poucos anos, que a galera que está chegando aí, cada vez mais tem que fazer sentido, entende? Então, aconteceu num grupo que eu tenho de empresário, né? Ele estava com um salário assim altíssimo, um menino de, 20 e poucos anos, com um salário muito alto para aquilo. E ele falou, olha,
Eu estou saindo para ganhar R$800 para trabalhar como estagiário de uma empresa de tecnologia, porque eu percebi que o que eu gosto, o que eu amo é tecnologia. Então ele estava com salário assim, 4, 5 vezes esse valor. E ele decidiu por quê? Porque ele prefere que a caminhada da vida dele, aquilo que faz sentido para ele. Então, tá numa linha assim, pelo menos acho que, se não me engano, tem algumas pesquisas, depois até compartilho, tem uma de Harvard sensacional, mas tem uma que ele coloca em 5º lugar o dinheiro. Então, o dinheiro é consequência, tem que ser consequência, não o objetivo. Né? E nós, nas gerações que estamos, e com outras gerações que são os líderes de empresas, são os empresários, com gerações ainda anteriores, galera, fiquem atentos, Exato. Se preparem, comecem a olhar para isso que a gente está conversando agora, porque não é balela mais. Isso já é realidade para a contratação dos seus colaboradores agora. Exato. Então, contratação, retenção, produtividade. Né? Produtividade, sem a gente falar de Harley Davidson, sabe? De Apple, de Disney. Então, assim, será que essas empresas têm grana também? Será que o dinheiro está alinhado com o propósito ou não? Com certeza. Total. Né? Agora, será que a Harley Davidson fabrica moto? Ou liberdade? E aí, quando você olha para isso, você consegue caminhar com um monte de outras oportunidades. Né? Exato, tudo faz muito mais sentido. Diogo, para a gente encerrar, o que você recomenda para o pessoal que está nos assistindo aí? Enfim, uma micro dica, né? uma pílula da consultoria do trabalho que vocês fazem. O que você indica para as pessoas que estão nos assistindo para realinhar com o seu propósito? Eu vou falar duas coisas. Uma para o ser humano, né? Para realmente ele olhar, para perceber o quem eu sou, é a descoberta do quem eu sou. E para isso, tem alguns livros com uma linha muito bacana, que é do Ikigai, que é uma linha que eu olho o que eu faço, o que eu gosto, o que eu amo fazer, o que o mundo precisa. Eu consigo ter alguns questionários dentro do Ikigai para ter algumas conexões e começar a me perceber nesse meu movimento. Isso é uma dica rapidinha, bem simples assim, mas que vale muito a pena, que muitas vezes a gente não olha para a gente, quase nunca. Exato. A outra coisa, para os empresários, se a sua empresa acabasse agora, né, que falta você faria para o mundo? Sabe? Eu acho que essa pergunta, e a gente tem um monte de outras no Ilumina que a gente provoca e cutuca os empresários mesmo, mas essa é uma que realmente traz um questionamento muito grande, de poder realmente falar, puxa vida, realmente, na verdade, meus colaboradores iam embora, se colocar em outro lugar, meus clientes iam achar outros concorrentes e eu não ia fazer falta nenhuma. Caramba, não é sério isso? Então, a gente faz essa pergunta e o bacana, né, o bonito da vida são as perguntas, né? As respostas cada um vai construindo ao longo da trajetória. De acordo, né, com a sua bagagem. Mas eu acho que são duas dicas rápidas para dois universos, né? Para o ser humano olhar para si e para o empresário olhar se faz sentido. Muito bom. Diogão, valeu por estar aqui com a gente. Agradeço, cara, agregou muito essa nossa discussão sobre propósito. Tem para mais 300 mil programas aí, mas aí a gente vai intercalando, né? Porque eu acho que propósito sempre a gente vai acabar resgatando o propósito. A gente vai falar de engajamento, é propósito. Enfim, sempre a gente vai acabar voltando nesse tema, que é o alicerce. Por isso a gente decidiu começar por ele. Sim. Obrigado aí por vocês que estão nos assistindo. Né? Acompanhe nosso canal. Os contatos do Diogo a gente vai estar compartilhando aí também para vocês terem contato com o Diogo, conhecerem melhor a Ilumina. Eu agradeço aí vocês e, enfim, nos siga, nos acompanhe. E nos vemos até o próximo quadro aí, cá entre nós. Valeu, Diogo. Obrigado, até mais. Parabéns, sucesso e acompanhe, que esses caras são feras, viu? Opa, valeu, Diogo. Até mais, pessoal.